Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional. Meu coração se enche de alegria a cada manhã em poder compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, inserido, me feito aprender, me ensinado todos os dias. Para mim é uma honra poder compartilhar com você experiências das quais eu passei e ainda passo no sentido de testemunhar a obra do Espírito Santo, no sentido de compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida e de tudo aquilo que eu tenho aprendido. Então, seja bem-vinda não só a esse devocional, mas seja bem-vinda à minha vida também. Seja bem-vinda às minhas experiências, aquilo que eu tenho aprendido e que isso possa te edificar muito, viu, minha irmã? Porque tudo que eu faço, todos esses vídeos é com muito carinho, com o objetivo tão somente de abençoar a sua vida. Então, hoje eu quero relacionar esse devocional da série Vencendo a Depressão ao livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 16, que fala a respeito da história de quando Davi conseguiu trazer a arca novamente para o seu povo. Pela história, nós sabemos que a arca já não estava mais no meio do povo de Deus e Davi, como primeiro ato de governo, ele tenta trazer novamente essa arca. Mas a primeira tentativa, ela foi um pouco conturbada devido à inexperiência de Davi no manuseio de toda aquela situação que precisava de alguns detalhes especiais. E acaba que um dos seus soldados morre na primeira tentativa, e aí Davi reavalia a maneira correta de fazer, e nessa segunda tentativa ele tem bom êxito. E a Bíblia nos conta que Davi, com o coração cheio de alegria, cheio de expectativa, no retorno da arca para o meio do povo de Deus, ele dança, ele canta, ele se alegra, o coração dele está inflamado de amor por tamanho zelo que ele tinha e porque ele sabia o que a arca de fato representava. Então, ele promoveu uma grande festa e ele dançava, ele saltava, ele salmodiava. Para ele, aquilo era realmente motivo de uma grande alegria. E a sua esposa, a sua mulher, Mical, ela não entendeu isso muito bem. A Bíblia fala que no seu interior ela zombou de Davi. Ela acreditava que um rei não pudesse se dar aquela situação de ficar dançando, se dispor das suas vestes reais e dançar como qualquer outra pessoa. Ela acreditava que aquele ato deveria ser um ato mais formal e não tão cheio de paixão, de desejo, de alegria. E ela zomba de Davi, e com o coração tão inflamado de zombaria, ela escarnece do seu marido, dizendo para ele da onde que um rei da sua estirpe se dá o trabalho de se mover, de se comportar dessa forma. E ela amaldiçoa Davi com as suas palavras e no seu coração. E Davi, com o coração tão alegre, ele fala que ele sim vai se alegrar diante da presença de Deus, que ele vai saltar, que ele vai dançar e que essa era a maneira que ele conseguia se expressar diante da grandeza de Deus. E o que eu quero trazer para a nossa reflexão, minhas irmãs, é justamente isso. Aquelas palavras daquela mulher de maldição, de zombaria se voltaram contra ela. A Bíblia diz que após esse fato, o ventre de Mical fica estéril e aquela mulher nunca pode gerar, ela nunca gerou um filho. E nós sabemos das considerações bíblicas a respeito de uma mulher naquela época que não podia gerar. Aquela mulher era tida como uma mulher amaldiçoada. Ou seja, a maldição que ela proferiu foi a maldição que ela viveu o resto da sua vida. Porque as palavras que ela liberou, palavras contrárias, palavras de depreciação, palavras de maldição, palavras de zombaria, aquilo ali produziu na vida dela infertilidade, produziu desprezo, produziu desconforto, produziu humilhação, porque aquilo se voltou contra ela. E hoje também é assim, minha irmã. Talvez muitas pessoas não fiquem como Mical ficou. Mical ficou estéril, outras até fiquem, porque há
poder nas palavras. Pessoas que falam, que menosprezam, pessoas que se dirigem a outra ou a circunstância de maneira tão arbitrária, de maneira tão contrária. Acaba que essas pessoas vivem comendo dessas palavras e vivendo sobre os mesmos argumentos, debaixo dos mesmos argumentos dos quais elas proferiram. Porque as palavras, elas têm um poder sobre as nossas vidas. Nós nos alimentamos daquilo que escutamos, sim, mas também nós nos alimentamos daquilo que nós falamos. As palavras são alimentos. O que nós temos dito a respeito de nós e do outro? Será que a sua enfermidade, a maneira como você está hoje, não são fruto de palavras que você um dia proferiu contra a sua vida, contra a vida do outro? Hoje, minha irmã, é um dia de recolher essas palavras, porque tudo que nós falamos vai sistematizar coisas na minha vida e na sua vida. Nossa vida tem muita relação com aquilo que nós falamos. Aquela mulher amaldiçoou e viveu o resto da sua vida amaldiçoada. E talvez você esteja numa situação tão angustiante que você só sabe reclamar, que você só sabe depreciar, que você só sabe dizer palavras contrárias. E aquilo ali vai alimentando o seu coração e a sua alma e você passa a viver dessas palavras. E hoje eu quero te convidar a tomar uma atitude para sair de toda essa situação de escárnio, de tristeza, de humilhação, pela renovação das suas palavras. Sim, pela renovação da minha e da sua palavra é que está a nossa cura, é que está a nossa libertação. E se você crer nisso hoje, muitas coisas podem mudar na sua vida. A sua história, a sua situação, ela pode mudar através do poder das suas palavras. Como você tem relacionado a sua vida, como você tem verbalizado aquilo que está te incomodando. Será que você reclama ou será que você profetiza uma bênção a respeito daquilo que você está passando? Aí você diz assim, pastora, como eu vou profetizar a bênção no meio de uma maldição? Você pode mudar hoje todo esse cenário de desgosto, esse cenário ruim, através das suas palavras. Porque na Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Ou seja, através da palavra de Deus, aquela terra que estava sem forma e vazia, ela começou a criar forma pelo poder da palavra. A Bíblia fala que a nossa estrutura também é pó, é terra, e talvez você se sinta uma terra sem forma e vazia, e que você seja usada por Deus, você se permita ser usada por Deus para dar forma à sua restauração, para dar forma à sua situação, pelo poder da sua palavra. E aí, Deus vai jogar luz, Deus vai criar fertilidade, Deus vai fazer um jardim, onde era sem forma, onde era tudo vazio. Deus pode florir e regar com o manancial dele. Depende de mim, depende de você, depende da nossa atitude hoje. E como exercício, quero te convidar para hoje, o dia inteiro. Na hora que você for falar alguma coisa de ruim, você já libera uma palavra boa para pressionar a sua alma, para pressionar o seu entendimento, as coisas boas, as palavras boas, para que você possa de fato viver as coisas que você quer viver, a restauração e a cura. Então, não amaldiçoa a doença, não amaldiçoa o que aconteceu, como que foi, por que foi. Vive um dia sem lamúria e você vai ver que você vai colher muitas bênçãos com essa atitude, com esse propósito, com essa, com esse posicionamento. Amém, minha irmã? E anota tudo no diário da gratidão, agradecendo ao Senhor por ter aprendido mais essa chave que irá destravar o seu caminho em Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te entrega essa mulher que ora comigo. Pai, encoraja essa mulher, essa pessoa, talvez esse homem também que esteja acompanhando, a liberar palavras de vitória sobre a terra que está sem forma e vazia. E através dessa atitude de fé, essa pessoa possa colher muitos frutos de restauração e de renovação. É o que eu desejo e ministro sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém, gente? Olha, eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito. E eu te espero amanhã para mais uma reflexão, para mais um dia de vencer a depressão,
em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito.